Quais os crimes que o fura-fila da vacina do Covid comete? Uma pergunta que tem uma resposta útil não só para aqueles que prestam concurso, mas aqueles também que estão em condições de fiscalizar e perceber que alguém adotou esse tipo de comportamento violando a lei. Para responder essa pergunta, primeiramente nós vamos precisar distinguir dois tipos de agentes: o agente particular e o agente público. Por que eu digo isso? Porque a depender do exercício de um cargo público, a pessoa vai cometer crimes diferentes. Por exemplo, o crime principal que envolve a questão de violar-se a prioridade na vacinação é, sem dúvida alguma, o crime de desobedecer determinação do poder público para impedir propagação de doença contagiosa. Crime que está previsto no artigo 268 do Código Penal. Esse é o crime principal, que por sinal pode ser cometido tanto por agentes particulares como agentes públicos, desde um prefeito até um trabalhador da iniciativa privada. Mas, para ele desobedecer essa determinação do poder público e, assim, violando essa ordem de prioridades, o agente pode se valer de inúmeros meios. O agente particular, por exemplo, provavelmente vai oferecer algum tipo de vantagem, seja de natureza econômica ou não, ao servidor público que tem ali a capacidade de disponibilidade sobre essas vacinas. E oferecendo essa vantagem, o particular comete o crime de corrupção ativa, prevista no artigo 333 do Código Penal. Uma outra possível conduta do agente particular seria a falsificação de um documento, seja de identidade para demonstrar a sua idade, de acordo com esses critérios que são definidos de prioridade, como até mesmo uma falsificação de um atestado médico que também coloca ele em uma situação de saúde que daria a ele a prioridade na vacinação. Nesses casos, nós teríamos aí a conduta do uso do documento falso para que ele consiga a utilização dessa vacina. Crime aí previsto no artigo 304 do Código Penal. Mudando então para o nosso outro lado, e os agentes públicos, além de praticar esse crime do 268, de desobedecer determinação do poder público que visa a contenção da propagação da doença contagiosa, o agente público pode cometer essa conduta de várias maneiras. Por exemplo, ele pode se valer do cargo para exigir que seja vacinado. Por meio dessa exigência, num sentido de uma coação na obtenção daquele benefício, daquela conduta desejada, ele aí pratica o crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. Se por outro lado, ele não exige, demanda, força o funcionário público a violar a ordem de prioridade, mas sim, simplesmente se vale da influência que o cargo lhe proporciona, na famosa carteirada, publicamente conhecida assim, aí nós temos um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, mais precisamente no seu artigo 33, parágrafo único. Um outro tipo de conduta que o funcionário público pode cometer é de aceitar essa vantagem oferecida pelo particular, seja ela financeira, material ou de qualquer outro tipo. Aceitando essa vantagem, o funcionário público comete o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317. Nós podemos ir além e imaginar também a situação de que o funcionário público efetivamente se apropria dessas vacinas ou mesmo desvia da sua destinação final. Nesse caso, nós teríamos então o crime de peculato, previsto no artigo 312. Por fim, nós poderíamos imaginar uma situação em que um funcionário da própria unidade de saúde, ele próprio
para se beneficiar, para satisfazer um sentimento, um interesse pessoal, vacina em si mesmo, essa vacina, sem a observância dessa lista de prioridade. Nesse caso, nós estaríamos aí diante de um crime de prevaricação previsto no artigo 319. Por fim, nós poderíamos ainda trazer um outro sujeito aí, que seria, no caso, você. Você, constatando qualquer uma dessas condutas, tem a obrigação de fazer uma denúncia em relação a ela? Bem, se você for um particular, você não tem essa obrigação. Não existe um dever legal para que você faça denúncia, embora você possa fazê-lo. Caso você seja um funcionário público e tenha esse dever por razão de ofício, por exemplo, você é um superior hierárquico e seu subordinado está comportando dessa maneira, você tem um dever legal de denunciar e iniciar um procedimento administrativo para apurar essa conduta. Do contrário, você pode responder não só por uma prevaricação, mas talvez ainda por uma condescendência criminosa prevista no artigo 320 do Código Penal. De uma forma mais prática, então, se você acha que verificou algum tipo dessas situações narradas aqui por mim, o que você pode fazer? Que órgãos você pode recorrer? São dois. Você pode se dirigir à delegacia de polícia e comunicar o que aconteceu, e também pode se dirigir à promotoria de justiça, onde o Ministério Público funciona, e fazer também o mesmo tipo de denúncia. Seguramente, alguma providência vai ser devida. Eu espero ter colaborado aí com o entendimento de vocês sobre a questão. Muito obrigado.